Essas antigas colinas têm sido testemunhas silenciosas de inúmeros mistérios ao longo das eras. E assim como muitos que nelas habitaram, levaram segredos para o além. Hoje, vamos mergulhar em um tema que muitos consideram mera superstição: as feiticeiras das montanhas. Muitos diriam que isso não passa de histórias fantasiosas, mas os anciãos que ainda vivem por aqui têm outra versão para contar. Eles juram que essas histórias são reais e que viveram experiências que desafiam a lógica. Então vamos explorar essa antiga lenda que continua ecoando entre os vales sombrios dessas terras esquecidas. Mas afinal, o que são as bruxas? Todos já ouviram falar delas, não é? Muitas vezes associadas a contos infantis, folclore e histórias para assustar os pequenos. Minha avó, por exemplo, me contava sobre essas criaturas sombrias que voavam pela noite em busca de crianças desobedientes. Ela nos aterrorizava com essas histórias, nos alertando para nunca vagar sozinhos ao anoitecer. Porém, deixando as histórias infantis de lado, a verdade pode ser ainda mais perturbadora do que a ficção. Pesquisando a fundo sobre essas figuras lendárias, descobri que existem diferentes tipos de bruxas que, segundo os antigos, habitavam essas montanhas. Bem-vindo ao NewsWeb Doc, o seu portal para os mistérios mais intrigantes, histórias inusitadas e segredos que desafiam a realidade. Aqui desvendamos os enigmas do mundo, explorando desde fenômenos sobrenaturais até eventos históricos que marcaram a humanidade. Se você é fascinado pelo desconhecido e quer se aprofundar em relatos surpreendentes, prepare-se para uma jornada única. Inscreva-se, ative o sininho e venha com a gente descobrir a verdade por trás das lendas e dos fatos reais. Seja bem-vindo e boa viagem. Primeira, as bruxas sombrias. Alinhadas com forças malignas e entidades obscuras, essas bruxas praticavam rituais sombrios e lançavam maldições sobre as pessoas, as plantações e até os animais. Eram temidas por espalhar o caos e a desgraça. Segunda, os guardiões da magia. Conhecidos como feiticeiros, esses eram os responsáveis por desfazer feitiços e proteger as comunidades contra as energias negativas lançadas pelas bruxas sombrias. Eram vistos como heróis ocultos, que usavam seu conhecimento para neutralizar as trevas. Terceiro, as curandeiras das florestas. Estas eram as sábias que dominavam o poder das ervas e plantas medicinais. Utilizavam o conhecimento ancestral das raízes e folhas das montanhas para curar doenças, aliviar dores e proteger o espírito. Esses três arquétipos moldaram a história oculta dessas montanhas, deixando marcas invisíveis que, segundo dizem, ainda ecoam nas noites silenciosas, quando o vento sussurra entre as árvores. Então será apenas lenda? Ou há algo muito mais sombrio escondido entre as sombras dessas terras antigas? Essas montanhas antigas guardam segredos que resistem ao tempo. No passado, práticas de cura e rituais protetores eram parte do cotidiano, e os símbolos misteriosos gravados em celeiros não eram meros ornamentos. Eram barreiras contra as forças sombrias que se acreditava habitar a terra e as encostas. Durante minha infância, os celeiros na Pensilvânia e no norte dos Apalaches exibiam marcas enigmáticas que os anciãos esculpiam com precisão para proteger famílias, animais e plantações de espíritos malignos e feitiços. Esses sinais eram criados por mulheres curandeiras, verdadeiras guardiãs do saber ancestral, que usavam o poder dos símbolos para afastar o mal. Na Europa, as histórias de bruxaria eram intensas. Incontáveis inocentes foram acusados de feitiçaria e executados, queimados na fogueira ou enforcados, e muitos dos colonos que vieram para o Novo Mundo, vindos de países como Alemanha e Holanda, trouxeram consigo essas tradições. Embora hoje esses símbolos possam ser vistos como mera decoração, na época eles eram essenciais para proteger contra o sobrenatural. No Tennessee, por exemplo, ainda ecoam lendas de rituais antigos, onde a sabedoria e os remédios naturais se entrelaçavam com a crença no poder das forças ocultas. Essas práticas, tão profundas e misteriosas, nos conectam a um passado onde o mundo espiritual e o cotidiano se fundiam, criando um legado de proteção e misticismo que continua a intrigar e fascinar. Prepare-se para explorar esse universo enigmático, onde cada traço nas paredes dos celeiros conta uma história de luta contra as trevas. Descubra como essas tradições antigas
aparentemente simples hoje, eram a chave para manter o mal à distância. E como, mesmo após séculos, elas ainda despertam curiosidade e admiração. Todos já ouviram os contos sobre a lendária Bruxa Bell, uma figura mítica que ecoa pelos recantos das antigas montanhas. Se você ainda não se aprofundou nesse folclore, saiba que essas histórias estão por toda parte. Basta uma simples pesquisa para encontrá-las. Até mesmo especialistas como Andrew Jackson enfrentaram dificuldades para compreender completamente esses relatos misteriosos. Nas regiões mais afastadas e acidentadas, onde a vida é dura e a subsistência depende da terra, os moradores carregam histórias de feitiçaria que desafiam a lógica. Enquanto alguns lutam honestamente para sobreviver, outros se deixam envolver por práticas ocultas e malefícios. Os anciãos, guardiões de memórias que atravessam gerações, contam como maldições lançadas por bruxas afetaram famílias inteiras, transformando destinos e espalhando desgraça. É importante notar que, mesmo em meio a uma fé profunda, frequentando igrejas, lendo a Bíblia e crendo em Deus e em Jesus, essas comunidades também abraçavam a crença em maldições e feitiços, parte integrante da superstição local. No imaginário coletivo, as bruxas se dividiam em diferentes tipos. Aquelas que, por exemplo, lançavam encantamentos que supostamente faziam o leite das vacas se transformar em sangue durante a ordenha. E outras que eram associadas a vinganças e conflitos familiares. Porém, jamais se conseguiu identificar com precisão os responsáveis por tais feitiços, o que alimentava ainda mais os rumores e as suspeitas. Diante dessas ameaças invisíveis, os habitantes recorriam a um feiticeiro, um verdadeiro mestre das artes ocultas, que era capaz de desfazer as maldições e neutralizar os encantos lançados pelas bruxas. Esses magos eram vistos como salvadores, capazes de restaurar a ordem e proteger os lares dos infortúnios causados pelo sobrenatural. Além disso, em um cenário onde a medicina moderna era inexistente, as tradições de cura eram mantidas por mulheres sábias, as curandeiras, que conheciam os segredos das ervas e raízes da terra. Elas eram as verdadeiras guardiãs do conhecimento ancestral, proporcionando alívio e cura através de remédios naturais que ainda hoje surpreendem pela eficácia. Essa mistura de fé, superstição e sabedoria popular cria um pano de fundo único para as histórias de Bruxa Bell e das bruxas das montanhas, lendas que continuam a intrigar, assustar e fascinar aqueles que se aventuram a explorar os mistérios do passado. Há quem diga que nas montanhas remotas, os segredos da natureza se entrelaçam com o conhecimento ancestral das ervas curativas. Antigamente, as pessoas confiavam nas raízes e plantas medicinais para tratar doenças. Quando os pequenos adoeciam, muitas vezes era com esses remédios naturais que encontravam alívio. Essa tradição era viva nessas terras, onde se dizia que as curandeiras e os antigos sábios possuíam o poder de até mesmo estancar uma hemorragia com um simples verso bíblico. Um verso que, segundo eles, detinha a chave para o milagre. E não para por aí. Entre essas histórias há também as lendárias bruxas da água. Em meio à vastidão desses vales, muitos afirmavam que era comum encontrar mulheres com o dom de localizar fontes escondidas, algo que parecia desafiar as leis da natureza. Alguns conseguiram fazer isso com ferramentas simples, até um pedaço de metal reaproveitado e cortado à mão. Embora essa técnica funcione para alguns, outros jamais obtiveram sucesso, como se dependesse de uma força misteriosa e incontrolável que ainda escapava à compreensão humana. Eu mesmo fui cético por anos, mas um dia, após alguém me mostrar como essas linhas de água se manifestavam, passei a usá-las. Descobri que, com um simples utensílio modificado, eu conseguia aproveitar essa energia. Algo que, para mim, provou ser uma força real da natureza. E sim, você pode encontrar esses dispositivos online, mas, sinceramente, construir o seu próprio parece mais autêntico. Essas montanhas e seus antigos habitantes carregam uma herança de fé e superstição. Apesar de serem profundamente religiosos, frequentando igrejas e lendo a Bíblia, eles também acreditam em maldições e feitiços, tradições que se misturam com lendas e contos folclóricos. Embora muitas dessas histórias possam parecer fantasias, há uma centelha de verdade escondida em cada uma delas.
Portanto, se você já ouviu falar sobre as antigas bruxas das montanhas ou as curandeiras que usavam as ervas da terra para realizar milagres, saiba que há muito mais por trás desses contos do que se imagina. O que parece ser apenas folclore pode, na verdade, conter segredos ancestrais sobre as forças que regem o mundo natural. Forças que o homem ainda está longe de entender completamente. Obrigado por acompanhar essa jornada pelo mistério. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no News Web Doc. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e comente o que achou. Assim você nos ajuda a continuar desvendando os segredos do mundo. Até a próxima!